Olá, muito boa noite a você, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, que mais uma vez está aí na sua casa, com a sua família reunida para mais um culto de adoração e de oração ao nosso Deus. Você é muito bem-vindo, você já tem nos acompanhado aqui há algum tempo durante este ano atípico que estamos vivendo, e você já conhece, já sabe como funciona, e você então é muito bem-vindo para estar conosco aqui nesse dia, nessa noite, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Que você possa ser impactado pelo nosso Deus, que Deus possa cuidar de você. Deus está cuidando, eu tenho certeza disso. Nós estamos aí numa antevéspera de Natal. E a sensação que nós temos, quando a gente para pensar em tudo que aconteceu ao longo deste ano, quem sabe seja uma sensação de desesperança. Quem sabe a sensação que a gente tenha é que este foi um ano não. Aquele ano que a gente olha para trás e, quem sabe, não tenha nem muita perspectiva também quando se olha para frente, porque a pandemia ainda está aí, mas eu quero convidar você para que nessa antevéspera de Natal, que você possa novamente recobrar a sua confiança em Deus. Nós temos um Deus que está cuidando de nós a cada momento. Eu quero que esse espírito natalino, que nós sabemos que é uma data secular, mas que você possa de alguma forma, de algum meio ser impactado pelo espírito natalino da esperança, de acreditar num Cristo, de acreditar num Deus que pode todas as coisas. E com esse espírito de esperança, nós podermos comemorar, por que não? Comemorar o fato de estarmos vivos, comemorarmos o fato de podermos estar com a nossa família, ainda com todos os cuidados que são necessários, mas de comemorarmos, de sabermos que nós temos um Deus que está cuidando de cada um de nós. E eu quero dizer para você então que esse é o espírito dessa noite. Esse é o espírito que eu quero que você tenha aí com a sua família. Então reúna os seus familiares. Você já está acostumado, sabe como funciona? Compartilhe o link da nossa programação, deixe ali o seu comentário, deixe o seu pedido e o seu agradecimento, porque nós vamos daqui a pouco mais, nós vamos orar juntos por tudo isso. Eu quero convidar você então a fazer isso neste momento. Pode ser? Está combinado? Vou depois aqui poder acompanhar os pedidos que estão chegando e nós vamos orar juntos por eles. Quero então dizer para você que reúna então a sua família e nós vamos cantar juntos o hino de número 50. Num berço. Eu não sei você, mas eu, Rafael, gosto muito do Natal. Eu posso dizer para vocês que eu gosto mais do Natal do que do dia do meu aniversário. Se me perguntassem, Rafael, qual é a data que tu mais gosta de comemorar, eu diria, sem sombra de dúvidas, é o Natal.
Não é o meu aniversário. Geralmente as pessoas gostam do dia do seu aniversário, dia de festa, de receber os cumprimentos, presente, né? Mas a data que eu mais gosto é o Natal. Não me pergunte por quê. Não me pergunte, nem eu sei dizer. Eu digo isso para minha esposa, quando chega nessa época, vai chegando ali o mês de outubro, eu digo para ela, que alegria, o Natal está chegando. A gente já começa a ver as propagandas de Natal, os enfeites, isso me traz alguma alegria ao coração que eu não sei explicar. Mas este ano parece que as coisas são diferentes. Eu digo por mim, eu que gosto muito do Natal, este ano para mim está sendo algo diferente. Não que eu não estou gostando, mas não é toda aquela alegria que eu sentia em outros anos. Neste ano eu confesso que eu não tenho sentido. Quem sabe por tudo isso que nós estamos passando, por tudo isso que este ano nos trouxe de novidade, que impactou a vida de cada um de nós, tem impactado ainda, e eu tenho certeza que vai continuar impactando por algum tempo. Mas o Natal para mim sempre foi uma data especial. E eu quero lhe dizer que eu quero que o Natal deste ano seja um Natal especial também. Não é porque a alegria não está plena no meu coração que eu não quero comemorar, que eu não quero me alegrar. E sabe, meus irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, têm alguma angústia no coração que, quem sabe, está impedindo que a paz esteja com você, que a esperança seja renovada. Eu não sei o que está lhe afligindo, não sei mesmo. Eu sei dos meus problemas, das minhas dificuldades, dos meus temores, e eu tenho certeza que você também os tem. Mas nós temos recebido pedidos ao longo deste ano, desde o mês de março, quando nós começamos essas restrições todas, cultos online, distanciamento. Os pedidos que nós temos recebido nas nossas redes sociais, eles se repetem. Pela saúde, pela família, pela igreja. Esse distanciamento, ele nos afasta uns dos outros, mas eu quero ter a certeza, e quero que você me dê essa esperança também de que a gente não se afastou de Deus. Quem sabe o afastamento, o isolamento foi social, mas não o isolamento de Deus. E eu vejo que, de fato, nós não nos isolamos de Deus, porque os nossos cultos têm sido acompanhados, mesmo que nós não estamos ainda juntos, nós temos visto as pessoas acompanhando, compartilhando, e acima de tudo, deixando os seus pedidos e os seus agradecimentos nas nossas redes sociais. Eu quero convidar você, e quem sabe, assim como eu, que gosta do Natal e não está tão feliz, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmos 34. Eu tenho certeza que você tem pedidos, você tem clamor a fazer a Deus. E eu quero lhe convidar a ler ali no Salmos 34, a partir do versículo 17. E ele diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Você tem dificuldades, mas nós temos um Deus que o livra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Ele preserva os nossos ossos, nenhum deles será quebrado. Eu quero complementar aquilo que nós lemos agora, com o que está lá em Isaías 40, no verso 31. E aí eu quero convidar você então, para que você que quem sabe está aí sem esperança, quem sabe você que está aflito ainda, vamos repousar no Senhor. Vamos deixar que o espírito de paz, de confiança que nós precisamos ter, não porque é Natal, não porque nós estamos próximos a essa data, mas que nós possamos estar realmente confiantes de que nós temos um Deus, e que nós podemos, como diz lá em Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olhando para trás neste ano, quem sabe o que a gente vê é cansaço, mas aquele que está com o Senhor, ele não se cansa. Aquele que está com o Senhor, ele tem problemas, mas ele não desiste, porque ele sabe que ele tem um Deus que vai à frente. Quero convidar você, que deixou aqui o seu pedido e o seu agradecimento, a você que ao longo desse ano tem acompanhado os nossos cultos e tem deixado a sua mensagem aqui, a sua mensagem pedindo pela sua família, pela saúde. Vamos juntos orar agora, vamos nos colocar de joelhos, você aí, nós que estamos aqui, vamos nos colocar de joelhos aqui, mas certos de que a esperança está em Deus, e é nela que nós temos que colocar todas as nossas forças, e estamos felizes por este momento, apesar de todas as dificuldades. Não esqueça que nós temos um Deus que Ele é por nós, e se Ele é por nós,
não há quem se levante contra nós. Nenhuma pandemia, nenhum infortúnio pode nos separar deste amor de um Deus que cuida de mim e de você. Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar a Deus neste momento. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos ajoelhados, confiantes que estamos, Senhor, diante de um Deus que é soberano, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que pode abrir a nossa mente para que a gente possa entender, compreender e enxergar, Senhor, um pouco ali adiante e ver que a Tua mão tem nos guiado. Olhar para trás e ter a certeza de que até aqui o Senhor nos guiou. Nós estamos perto de comemorarmos o Natal. É uma data secular, Senhor. Mas é uma data em que, enquanto nós estamos aqui neste mundo, geralmente as pessoas utilizam essa data para renovar as suas esperanças, para renovar a confiança em Ti. E é isso que nós queremos fazer, apesar de todas as dificuldades. Apesar de todos os problemas que já passamos e quem sabe ainda vamos ter que enfrentar por mais um tempo. Afinal de contas, aqui neste mundo é assim, é isso que nós vamos ter até que o Senhor volte para nos buscar e para refazer todas as coisas, mas até lá nós precisamos nos manter fortes, Pai. Ao longo deste ano nós recebemos nas nossas redes sociais, o Senhor sabe, muitos pedidos, Pai. As pessoas necessitam das Tuas bênçãos nas famílias, de bênçãos físicas, de saúde, porque uma pandemia nos abateu, muitos adoeceram, muitos se recuperaram e infelizmente, Senhor, algumas pessoas foram ceifadas por este vírus, mas nós sabemos que temos esperança sempre que nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. E nós queremos nos entregar a Ti, queremos entregar cada pedido, Senhor, cada clamor que foi feito para que o Senhor possa atentar para eles e que conforme a Tua santa vontade, o Senhor possa atender, Senhor, e a gente possa continuar sendo abençoado diariamente. Fique conosco durante este culto. Esteja com o pastor Luiz Henrique para que ele possa nos trazer uma mensagem que seja impactante, que seja transformadora e que nos dê a certeza de que estivemos na Tua casa e na Tua presença. Nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos por tudo e sabemos que o Senhor já está agindo em nosso favor. E é com base nisso que nós te pedimos, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos, amigos que estão conectados conosco nesse dia tão especial, né? Antevéspera de Natal, estamos quase terminando esse ano, um ano que muitos estavam aí, enfim, acho que quase todos, né? Ansiosos aí para que ele acabasse, né? De uma vez. Um ano que, embora às vezes a gente pense assim, puxa, como o tempo passa rápido, né? Mas parece que esse ano, de alguma forma, devido a todas as circunstâncias, né, parece que esse ano passou um pouco mais devagar, né, porque cada dia era uma luta, um contexto diferente, né, e quantas coisas a gente já viveu. Fazendo aí as contas, né, eu sou pastor aí da igreja do bairro Camaquã, estão se fechando aí 9 meses, né. E nesses 9 meses, olha quanta coisa a gente já viveu juntos, quanta coisa nós já passamos. Porque praticamente esses 9 meses foram também o tempo da pandemia, já que eu fui apresentado aqui num sábado e logo na sequência, na quarta-feira, o culto, né, a igreja foi fechada, enfim, junto com outros estabelecimentos, escolas, enfim. Logo o nosso mundo, como conhecíamos, né, ele deixou de ser exatamente aquilo que era. Eu sou pastor dessa igreja há 9 meses, mas vários dos irmãos eu não conheço aqui, de estar aqui na igreja ouvindo aqui a mensagem. Conheço talvez de uma visita, de uma visita online, alguns, mas alguns não conheço pessoalmente, mas enfim, um ano bem diverso, né? Um ano realmente bem distinto. Mas temos motivos, sim, para louvar a Deus e para sermos gratos, né? Por tudo que Ele tem nos concedido.
E especialmente aproveitando esse período, né? Final de ano, Natal, nascimento de Cristo, eu gostaria de levar você ao livro de Lucas, capítulo 2, e levar você assim a refletir algumas coisas, tirarmos algumas lições importantes sobre, não só sobre o nascimento em si de Jesus, mas sobre o que vem na sequência, né? Sobre um episódio que vem a seguir que nos ajuda a entender algo muito importante para o tempo em que nós estamos vivendo. Desde quando eu entrei na igreja há 16 anos, muitas vezes a grande discussão que a gente ouvia falar em muitas igrejas era sobre a questão da árvore de Natal. Tanto é que talvez alguns vão lembrar que no primeiro sábado em que foi colocada esta árvore de Natal aqui, e muito bem colocada aqui, decorada pela professora Denise Reis, eu até citei aqui algumas citações, né, de Ellen White, para justificar, né, a importância de termos, sim, uma árvore de Natal aqui na igreja. Né? Em alguns locais, aí, de vez em quando eu prego aí nas minhas férias, às vezes eu prego para falar sobre isso, porque às vezes eu vejo alguns irmãos, né, que ficam aí tendo esse tipo de discussão. Mas particularmente, e eu louvo a Deus porque algumas dessas discussões, graças a Deus, estão ficando para trás, e precisam ficar para trás mesmo. Nós precisamos avançar para entender verdadeiramente o que Cristo quer de nós. Porque quando às vezes a gente fica nesse esquema de ficarmos nos preocupando com a árvore de Natal, se ela tem a luzinha de qual cor, né, ou o tamanho da árvore, né, enfim, quando a gente vai se preocupar muito com isso, a gente se esquece realmente do foco que o Natal deve ter. Claro que, se a gente for considerar a questão de presentes e tal, a gente sabe que o comércio muitas vezes utiliza essa data de forma equivocada, mas nós cristãos aproveitamos essa data para lembrar justamente do nascimento do Salvador. E justamente eu gostaria de levá-lo a refletir um pouquinho sobre isso, o nascimento de Cristo. Eu creio que você que está me escutando, por mais idade talvez que você tenha, ou por mais humilde que seja a sua condição, você talvez não teve um nascimento tão humilde ou tão simples quanto foi o nascimento de Jesus. Eu fico pensando assim um pouco no meu nascimento. Meu nascimento foi em circunstâncias bem difíceis, né? Mas ele ocorreu em um hospital, né? Eu corria risco, enfim, nem sequer de estar vivo, né? Mas Deus preservou minha vida e estou aqui. Fico pensando no nascimento dos meus filhos. O nascimento do Heitor foi um nascimento relativamente tranquilo. O da Louise foi um pouco mais tenso, porque a princípio chegou-se ali o prazo ali das semanas, a data estipulada ali, em que a Louise deveria nascer, e simplesmente a minha esposa não sentiu nenhum sintoma, nada assim anormal. E passado ali alguns dias, ela foi até o médico, e a princípio seria liberada para voltar para casa, mas aí foi feito um ultrassom, que foi um ultrassom realmente dirigido por Deus, porque foi ali em que foi constatado que havia sim um problema, e era um problema sério, delicado, e tanto é que quando a médica basicamente começou a ver ali o ultrassom, ela gritou: emergência, emergência! E detalhe, né? Não tinha preparado roupa, nem nada, né? Ali, porque achava que a Louise não nasceria naquele dia. E agora estava me deparando com uma situação em que a médica disse que talvez não só a Louise, mas a mãe dela corria um risco de vida ali naquele momento. Então foi um momento realmente muito tenso, muito difícil. Mas com a graça de Deus, a Louise nasceu, né? E hoje está bem, enfim, esbanjando aí alegria, simpatia, né? Por onde ela passa. Mas enfim, por mais difícil, por mais complicado que tenha sido o seu nascimento, é muito difícil você comparar qualquer tipo de nascimento com o nascimento de Cristo. E detalhe, mas só que por outro lado, não tem como comparar nenhum ser humano com o próprio Jesus. Ele que era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei do universo. Aquele que, se talvez tivesse me consultado, né, se eu tivesse vivo na época, e ele tivesse me consultado dizendo assim: Luiz Henrique, o que você acha? Em qual berço, em qual lugar Jesus deveria nascer?
eu provavelmente diria que teria que ser num maior palácio existente, né, em um berço de ouro, em alguma coisa assim que correspondesse à glória, né, à majestade do Senhor. Mas, na realidade, Jesus não vai nascer em nada disso, né? Ele contraria a lógica humana de poder, ele contraria a lógica humana de autoridade, de demonstrar justamente, quem sabe, o seu status. Ele contraria tudo isso. Porque se você olhar aí Lucas capítulo 2, dê uma olhada aí com a sua Bíblia, aí, Lucas capítulo 2, a partir aí do versículo de número 4, ou melhor, vamos ler aí a partir do verso 1, para a gente pegar todo o contexto da história. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, né? Maria, sua noiva. Aqui diz na tradução sua noiva, mas aqui a melhor tradução seria sua esposa, né? Que deve estar aparecendo para você aí na tela. Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, verso 6, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura. E aí preste bem atenção nessa frase. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. E onde é que Jesus vai nascer então, se não existe lugar para ele na hospedaria? Ele vai nascer em um estábulo. Qual que é o primeiro berço de Jesus? Ao invés de ser o berço que eu sugeriria, um berço de ouro, um berço chique, né? Um berço assim, merecedor do Rei dos Reis, será, em outras palavras, né? A gente fala manjedoura, mas se a gente fosse traduzir assim para um português bem coloquial, né? Bem assim, simples, né? Um coxo, né? Um lugar que você coloca comida para o animal. Esse foi o primeiro berço de Jesus. O Rei dos Reis, aquele que é o próprio Deus encarnado, aquele que veio para salvar a humanidade, ele veio e justamente tem um nascimento muito simples, em um lugar extremamente simples, esquecido, deixado de lado. E é curioso que se você fizer um paralelo aí, se você fizer um paralelo com o Evangelho de João, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la em João capítulo 1, e veja só o que a Bíblia diz ali em João capítulo 1, verso de número 11. João capítulo 1, verso de número 11. O livro seguinte aí, o Evangelho de Lucas. A minha versão é a Nova Versão Transformadora. João capítulo 1, versículo de número 11. E veja só o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz o seguinte, ó, veio, né, o verso 10 e o verso 11, vamos pegar esses dois versos aí. Falando sobre Jesus, obviamente, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Interessante, né? Tem uma outra tradução que diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam, né? João é bem claro assim ao dizer que Jesus ele enfrentou uma oposição, né? Enfrentou uma certa rejeição praticamente desde que nasceu, né? A vida toda dele, de certa forma, houve uma oposição, houve uma luta, houve um certo desprezo, mesmo antes de nascer. E detalhe, ele ainda não vai nascer justamente de uma família, vamos dizer assim, super nobre, né? Ele vai
embora venha da linhagem de Davi, né, através ali da questão de José, porém, né, ele tem na sua genealogia pessoas que têm um caráter relativamente duvidoso, né? Pessoas que têm um passado assim não muito bonito, né, para se contar, né? E mais, ele ainda nasce e cresce com o estigma de ser o quê? Um filho fora do casamento, né? Um filho fora do casamento. Se você ler aí o contexto aí, né, dos evangelhos, enfim, você vai ver que Deus precisou justamente convencer o José em sonho para que ele casasse com Maria, né? E dissesse, olha, o filho realmente, né, foi gerado do Espírito Santo, enfim, né? Para que ele realmente, enfim, aceitasse casar com Maria. Só que a questão é, as pessoas que olhavam de fora pensavam, bom, José casou com Maria, só que não deu tempo, né, enfim, de casarem e na sequência, assim, nascer o filho. Ou seja, não dava muito tempo, né, assim, para a criança nascer. Não fechava ali 9 meses. Ou seja, obviamente, a população questionava. E aí? E Jesus? Como é que é isso? Nasceu como? É um filho, então, fora do casamento? Jesus nasceu com todo esse estigma. Ele, o Salvador do mundo. Ele aceitou vir e veio desta forma, carregando já uma série de preconceitos sobre si, né? Mas justamente ele permitiu que isso acontecesse, né? Ele veio desta forma também para nos dar um toque, né? Para dizer assim, filho, filha, eu não sou alguém, vamos dizer assim, que estou num pedestal, assim, estou distante de alguém. Eu sou acessível a todos, né? Eu sei o que é ser desprezado, eu sei o que é ser olhado assim de lado, assim, quando uma pessoa olha assim e não acha você assim um ser talvez inferior. Eu já passei por essas coisas. Eu sei o que é ser perseguido, sei o que é ser tentado. Ele sabe o que é passar pelas coisas que a gente passa. E aí, uma lição importante que está aqui, que eu gostaria de compartilhar com você é essa também. Porque assim, não havia lugar para Jesus na hospedaria. O único lugar existente ali, disponível para Jesus, era o estábulo. E a pergunta é, existe lugar para ele no nosso coração? Porque o detalhe é que, para muitos do povo judeu, infelizmente, não havia lugar para Jesus, né? Na vida, no coração deles. Hoje, como ao longo da história, a atitude de rejeição de algumas pessoas quanto a Jesus não é diferente. As pessoas, em geral, continuam fazendo a escolha errada, optando pelas trevas, enquanto poderiam conviver com a luz. O pior ainda, é possível estar na igreja e permanecer alienado de Cristo, apegando-se à idolatria das formas e negando a essência. E muitas pessoas, às vezes, até mesmo dentro da igreja, olham muito para as formas, para a decoração, para as coisas do Natal. Não estou dizendo que isso não seja legal, não seja bacana, não seja importante, não seja interessante. Enfim, se você for na minha casa, você vai ver que ela tem uma decoração de Natal. É bacana, é legal, mas não é só isso. Natal é muito mais. Natal envolve Jesus, envolve a presença do Rei, envolve nós lembrarmos do sacrifício dele. E mais, Natal envolve lembrar-se daqueles que não têm lugar, daqueles que são excluídos. E a pergunta é, você, nesses dias de celebração, tem se lembrado dessas pessoas? Ah, pastor, eu doei alguns quilos aí para o mutirão de Natal. Bacana. Mas você fez mais alguma coisa? Sabe, alguns anos atrás, teve algo que a gente fez na noite de Natal, que mexeu bastante aí com a Louise, especialmente.
E ela lembra disso até hoje. Ela comentou esses dias aí na escola, um dos últimos dias de aula, a professora fez ali uma espécie de uma dinâmica para perguntar alguma história natalina e tal, que as crianças se lembravam, e a Louise se lembrou dessa história. E eu, enfim, estava com um pouco de dificuldade de lembrar dessa história, mas, enfim, ela lembrou, a Clarissa lembrou, mas enfim, para ver como isso, de alguma forma, fica, né, nas crianças. Alguns anos atrás, nós morávamos em Viamão, era pastor ali do distrito de Viamópolis. Eu já estava em férias, mas ainda estava ali em minha casa, não tinha viajado. E na casa onde nós morávamos, ao lado, existia uma fábrica. E essa fábrica já tinha parado de funcionar já há algum tempo, estava desativada. E a fábrica estava tomada ali por pessoas, moradores de rua, enfim. Tinham ocupado a fábrica, estava ali já há algum tempo ali, ocupando aquela fábrica. E aí nós pensamos, enfim, o que poderíamos fazer e tal, incentivados também pela lição da escola sabatina na época, da minha filha. Pensamos, bom, o que nós podemos fazer? E aí eu lembro que na noite de Natal, nós, na verdade, não levamos os restos da nossa ceia. Na realidade, nós preparamos uma ceia de Natal para essas pessoas. E nós fomos lá, enfim, fomos lá na noite de Natal. E começamos a conversar com eles, enfim. A Louise ainda era, enfim, um pouco menor, né? Isso já faz aí uns 4 anos aproximadamente. E aí, enfim, a gente até com um pouco de receio, um pouco de medo, né? Que a Louise já queria entrar na fábrica e andar pelas salas e tudo. Não, filha, peraí, fica aqui junto com o pai e tal. E aí a gente foi indo, conversando e conhecendo as histórias ali de cada um. Mas aí a gente via, assim, nos rostos das pessoas, não só, assim, a gratidão pelo fato de trazer ali comida, né? Mas a gratidão pelo fato, assim, de que foi algo que, para eles, pelo que deu a entender, foi algo que eles sentiram assim, puxa, eu não estou sozinho. Alguém olhou para mim e se importou comigo. E isso foi algo que realmente mexeu bastante conosco, né? Então, por isso que nessa época de final de ano, a gente sempre busca, de uma forma ou de outra, onde a gente está, fazer algum tipo de ação assim, né? No dia de Natal. O que a gente tem feito? Porque, na realidade, se a gente for pensar, com Cristo foi assim, né? Ele merecia muito mais do que um estábulo, mas ele não foi recebido. E nós estamos deixando um espaço, quem sabe, na nossa ceia de Natal, estamos separando algo para aqueles que talvez não são recebidos nos melhores lugares. O que estamos fazendo? E mais, há lugar para o Salvador em nosso coração, para que ele realmente possa habitar ali? Né? Porque às vezes a gente pode também ter uma aparência assim, tão bonita quanto das decorações de Natal, mas não temos deixado ele realmente transformar a nossa vida como deveria. E eu termino esse momento aqui com uma última lição muito importante relacionada ao tempo que nós estamos vivendo, e eu convido você a voltar os seus olhos novamente a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, e agora nós vamos falar não especificamente sobre o nascimento de Cristo, mas o que vai acontecer alguns dias depois, quando Jesus vai ser apresentado, será dedicado ao Senhor no templo, né? E é interessante que algum tempo depois ali, Jesus ele é apresentado, né, ao templo, conforme, enfim, a lei exigia. É algo que nós, como igreja, também fazemos isso, né, com crianças, com bebês pequenos. Dedicamos as crianças ao Senhor. Mas é curioso que, durante ali o momento da dedicação, né, enfim, o momento da cerimônia, para o sacerdote que fez ali a cerimônia de dedicação, ele provavelmente pegou aquela criança, né,
escreveu ali o nome da criança ali no livro, né? Olha, Jesus, tal, filho de José, né? Do vilarejo de Nazaré, da Galileia. Para ele, talvez era só mais um bebê. Mas teve alguém que estava ali que olhou para Jesus e viu nele muito mais do que um bebê. Acompanhe comigo a leitura em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Veja só, a Bíblia diz assim, Lucas 2, verso 25. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Vamos parar por aqui. Claro, tem outros detalhes aqui no texto, mas o tempo não me permite avançar. Mas o importante, e o que eu gostaria de focar aqui com você, é justamente esta visão que Simeão teve, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Ao Simeão chegar ao templo, ao olhar para aquele bebê, porque aparentemente, qual era a diferença de Jesus, fisicamente falando, qual era a diferença de Jesus para um outro bebê? Nenhuma. O sacerdote olhou para Jesus, é mais um bebê que nós vamos dedicar aqui. Seria o trabalho, entre aspas, normal dele. Talvez fazendo de forma mecânica, quase automática. Talvez teriam até outros bebês para serem apresentados naquele dia. A Bíblia não conta isso. Mas o fato é que, para Simeão, ele olhou para aquele bebê e viu muito mais do que um bebê. Ele viu, inspirado pelo Espírito Santo, ele viu o Redentor, ele viu o Salvador do mundo. Naquela criança, ele viu as promessas de Deus se cumprindo. Naquela criança, ele percebeu justamente Deus agindo na história da humanidade. Sabe, amigos, nós estamos chegando ao fim desse ano de 2020, praticamente, né? Mais uma semana uma semana praticamente, e o ano acaba. E a grande questão que fica é, e 2021, como será? Tão incerto, na verdade? Existem tantas notícias que se falam por aí, e a vacina? Quando chega a vacina? E será que a vacina é eficaz mesmo? Né? E como é que vai ser? Como é que vai funcionar? E vai ter vacina para todo mundo? Né? E vamos poder voltar à vida normal? E aí, como será? Como será o dia de amanhã? Como vai ser? Como será? Eu não tenho respostas para essas perguntas. Não tenho. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei de que existe um Deus que sabe todas as coisas e um Deus que cuida de cada um dos seus filhos de forma muito especial. E ao olharmos para o futuro, ao invés de ficarmos pensando nas incertezas do que será, que a gente possa ter essa atitude como Simeão. Buscar o Espírito Santo para que através dos olhos da fé a gente possa olhar para o futuro e ao invés de enxergar apenas incertezas à nossa frente, a gente possa olhar para a maior certeza de todas, de que tudo isso que está acontecendo faz parte dos sinais da breve volta de Cristo. E de que tudo isso que está acontecendo deve de alguma forma também fortalecer a nossa fé, de que a palavra de Deus está se cumprindo e de que Jesus
muito em breve, vai voltar para nos buscar. Essa é a certeza que Ele nos deixa. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos traz. Tá certo que as notícias, né? Quando a gente olha às vezes os noticiários, a grande maioria das notícias não é muito positiva. Mas a palavra de Deus tem, sim, boas novas. Tem boas notícias para nós. E é por isso que Deus convida você para que nesse Natal você possa olhar com os olhos da fé. Possa olhar com os olhos dados pelo Espírito Santo, assim como Simeão também olhou. E ser justamente conduzido pelo Espírito Santo para enxergar muito além do que as circunstâncias mostram. Possa enxergar o futuro com esperança. Possa olhar para o futuro e ver de forma clara Deus conduzindo a história do seu povo. Possa olhar para além e ter a certeza de que a sua vida hoje está nas mãos de Deus e continuará nas mãos de Deus até o fim. Simeão, ao olhar para aquele bebê, disse: Senhor, pode até fazer com que o teu servo descanse. Estou tranquilo. Que ao enxergar com os olhos da fé, você possa também, assim como Simeão, estar tranquilo, na certeza de que Deus tem nas suas mãos o seu presente e o seu futuro. Ele conduz todas as coisas. Ele conduz tudo. Mas para isso, clame a Deus, para que você enxergue as coisas da maneira como Deus as enxerga, da maneira como Deus as vê. E assim você possa olhar além. Talvez até mesmo olhando para situações, para circunstâncias, e até mesmo enxergando oportunidades. Talvez uma pessoa que agora está, quem sabe até fragilizada emocionalmente nesse período, e precisa de uma palavra de conforto, e talvez seja o momento de partilhar com ela uma mensagem de esperança, que talvez antes ela não ouviria, e agora vai ouvir. Talvez seja esse o momento para, enfim, várias coisas que Deus está chamando você. Amigo, amiga, abra o seu coração a Deus, que Ele possa ter lugar para habitar em você. Entregue a sua vida nas mãos dEle e veja muito além do que as circunstâncias mostram. Olhe, enxergue a vida com os olhos da fé. E assim, eu posso terminar esse sermão. Se você justamente seguir as orientações que a palavra de Deus nos apresenta aqui hoje, posso terminar esse sermão dizendo a você um Feliz Natal. Que Deus abençoe você e nesse momento nós vamos cantar para confirmar esse desejo de enxergar as coisas como Deus vê e de permitir que Ele more em nosso coração. Nós vamos cantar o hino Entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem.
Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Senhor, meu viver, derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde Curve a sua fronte aí, vamos orar a Deus. Querido Pai, queremos te pedir que, assim como Simeão, Senhor, foi um dos poucos a reconhecer que estava diante de um Deus, do Messias, Pai, e reconheceu e entendeu que aquilo ali para ele era o suficiente. Que nós possamos reconhecer que, apesar das dificuldades, Senhor, nós também temos aquilo que nos basta. Nós temos a Tua graça. Nós temos o Teu poder em nosso favor, Senhor. Que o Senhor possa colocar em nós, no nosso coração, a esperança. Que apesar das dificuldades, nós possamos renovar a esperança, não apenas porque estamos prestes a comemorar mais um Natal, mas porque sabemos que este mundo, do jeito que está, ele não ficará. Porque o Senhor vai voltar um dia e vai renovar todas as coisas. E é com base nisso que a nossa esperança se renova. Não com base em vacina, não com base num vírus que daqui a pouco vai passar, mas com base num Deus que voltará para nos buscar. E nós teremos, aí sim, Senhor, a renovação de toda a confiança, a esperança e de realmente termos uma vida plena ao Teu lado. Nos dê um Natal abençoado como igreja e como famílias. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Quero desejar a você, assim como o pastor já o fez, um Feliz Natal. Que você possa comemorar com a sua família, que Deus possa lhe abençoar e que você possa ter a certeza de que Deus está cuidando de você e cuidará no próximo ano, com certeza. Que Deus lhe abençoe.